Ele fez separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança. Boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o pôr do sol juntinhos e é muito bom a gente poder trazer mensagem, a palavra do Senhor para os nossos lares. Nós fomos convidados pelo irmão Ricardo e Janaína, Ministério da Família, e é uma honra a gente poder falar e trazer a mensagem de Deus. Verdade. Então nós vamos nesse momento, vamos convidar a todos para a gente louvar, vamos louvar em capela, o melhor lugar do mundo. Isso aí. Deixa eu só colocar a letra aqui. Vamos lá. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar
for, se estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Amém. Então nós vamos orar, pedir ao Carol para fazer a oração e depois nós vamos fazer uma mensagem para a gente refletir nessa tarde. Querido Pai, obrigado, Deus, por mais um dia da gente poder estar aqui nessa sexta-feira. Que o Senhor possa abençoar cada família que está assistindo esse vídeo hoje. Que o Senhor possa estar conosco, com os familiares que estão assistindo os vídeos, com aquelas pessoas que estão longe, mas estão perto do nosso coração. Amém. Que às vezes é um familiar que está afastado da igreja, que é aquela pessoa que está longe dos seus caminhos. Mas, Pai, que o Senhor possa, com esse vídeo, atingir milhares e milhares de pessoas que estão precisando hoje voltar para o Senhor. Obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de a gente estar vivos nessa sexta-feira. Amém. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós nesses dias tão difíceis hoje em dia. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e que nos guia durante esse culto e que nos dê o entendimento que nós precisamos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu convido todo mundo a abrir a Bíblia e a passagem da tarde de hoje, nosso pôr do sol é Atos, capítulo 2, versos 1 em diante. E deixa eu ver, vamos continuar lendo aqui, vamos começar a ler e aí a gente dá uma paradinha para comentar. Vamos lá. Quer ler? Não. Ah, sem graça. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A gente vai parar para comentar o verso 1 e o verso 2. A princípio vão ser só esses dois versos. Talvez a gente fale mais algum outro verso. O que você consegue perceber de cara, Calel? O que te chama atenção no verso 1 e 2, no capítulo 2, no livro de Atos? E você pensa também, o que te chamou atenção nesses dois versos? Quais são as palavras que mais tocaram o seu coração? Tem alguma que te chamou atenção? Que veio do céu um som, como um vento impetuoso. O versículo todo, né? Não é mais uma Não, palavra. o 2, O 2 me chamou bastante atenção. Aham. Então vamos lá. Para mim, me chamou a atenção a palavra concordemente. Sim. Ou, como é que tá na sua tradução aí? É. Atos 2, verso 1. Aqui, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então não tem concordemente. Na minha tradução tem a palavra concordemente. Ou seja, estavam todos de comum acordo no mesmo lugar reunidos. E para você já chamou a atenção o segundo versículo. Tá? O que a gente pode perceber? Que os discípulos estavam todos reunidos juntos, de vontade própria, Sim. com vontade de chamar, de clamar pela presença do Espírito Santo. Jesus havia prometido que após a ida dele, nós deixaríamos um consolador com eles. deixaria um consolador.
E até aquele momento, eles não haviam percebido a presença do Espírito Santo. Não que ele não estivesse aqui, ele não havia percebido. Eles tinham percebido, sim, que estavam sozinhos. Que Jesus tinha voltado para a casa do Pai. E o que eles iriam fazer agora? E qual foi a ordem que Jesus deu? Vamos lá no capítulo 1 que a gente vai ver a ordem que Jesus deu para eles. Tem fundo musical aqui, tá? De motos e barulhos de carro. No nosso pôr do sol. Então vamos lá. A ordem que Jesus deu para eles está aqui. Deixa eu ver aqui. Verso 8, capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ele deu uma ordem dizendo que eles iriam receber a presença do Espírito Santo. Eles iriam receber o reavivamento. Como é que eram os discípulos convivendo com Jesus? O que você lembra? Eles acreditavam na missão de Jesus? Não acreditavam? Né? Não estariam ali também. Não. Né? Para de graça. Não, eles tinham convicção, só que toda vez que o mestre falava que ia deixar eles não acreditavam que ia deixar, porque eles achavam que ele ia fazer o reino dele aqui na Terra. Isso. Então, a princípio, eles tinham um pouco assim, às vezes, eles ficavam um pouco confusos. E aí, quando Jesus realmente é preso, torturado e morto, cumprido tudo aquilo que ele fala, mas ressuscita depois. Até ali eles ficam confusos. Depois, quando eles veem Jesus ressuscitar, ver tudo o que aconteceu, e vai pro céu. Eles têm a comprovação que Jesus está vivo, apesar de ele ter passado pela morte, ele sobreviveu, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E aí o que acontece? Tem uma promessa dizendo que ele iria voltar. Mas antes eles teriam que se reunir e teriam que ser reavivados pelo Espírito Santo. Uhum. E ali eles ficam de comum acordo esperando a presença do Espírito Santo. E o que eles faziam enquanto estavam esperando? Orando. Então, vamos ver um outro versículo que fala sobre oração. Lembra de algum? Não faça as perguntas assim. Vamos lá. Vamos ver aqui, Mateus. Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Deixa eu só abrir também aqui em Mateus capítulo 6. Fui lá para falar para Daniel. Abri muito. Meu Deus, voltei muito. Vamos lá. Mateus 6. Peraí, calma. Não, não sei o versículo de cabeça, não. Vamos lá. Portanto, tu já fechou Atos, né? Já. Tá tudo bem, depois a gente abre se precisar de novo. Vamos lá. Mateus capítulo 6, sobre oração. Ele fala aqui no Sermão do Monte, ele dá 2 dicas sobre oração, tá? Ele vai lá, verso 6, Mateus 6 fala o quê? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora e orarás ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, ele dá uma dica aqui no capítulo 6, verso 6, dizendo que entra em secreto para conversar com o teu pai. 2 coisas que fazem refletir sobre intimidade. Intimidade de oração, porque você vai falar em secreto. Ninguém vai se reunir com alguém num cômodo, fechar a porta e bater papo, desabafar se você não tem intimidade. Então essa é a primeira dica. Ter intimidade com quem? Com o pai. Não é com o Criador. É com o pai. É além do Criador. Então, a primeira coisa que Jesus ensina para aquele pessoal que estava ali assistindo o Sermão do Monte, e no caso para agora, para a gente, é que a gente tem que criar intimidade com quem? Com o pai. Com o pai. Aí logo em seguida, em Mateus capítulo 6, ele vai explicar a oração mais conhecida que tem, que é o Pai Nosso. Que ele já começa com Pai Nosso. Então, os discípulos que estão em Atos capítulo 2, eles sabem que eles precisam conversar com o Pai. Porque o Filho, Jesus, estava enviando o Consolador.
o professor, o conselheiro, aquele que ficaria conosco até a sua volta. O intermediador. Isso. É aquele que a gente desabafa e leva aos pés do nosso Pai todas as nossas súplicas. E eu brinco, eu falo que tem um decodificador de lágrimas. O Espírito Santo, ele entende a minha lágrima, a sua lágrima. Mas é necessário orar. E às vezes é necessário realmente explicar o que a gente está sentindo. Correto? Verdade. E a outra dica que Jesus dá sobre oração está aqui no mesmo capítulo, não. Está no outro capítulo. Tá? Capítulo 7, verso 7. Pede, Dar-se-vos-á. buscai, E achareis. Batei e abre-se-vos-á. porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Então a gente vê aqui uma outra dica muito importante, a dica número 2. A primeira é criar intimidade. A gente cria intimidade, a gente cria vínculo, batendo papo, conversando, desabafando, colocando para fora os nossos pensamentos, a maneira com que a gente pensa. Com quem? Com o nosso Pai. Nosso Pai do céu. O nosso Criador. Agora, a segunda dica que ele faz é pede. Fala, desabafa, conversa, explica e repete e fala com teu Pai. Pede e ele vai te dar. Busca e você vai encontrar. Você vai achar. E qual é a outra? Batei. 3 verbos de ação. Pedir, buscar e bater. Ele quer dizer o seguinte: a minha parte, que é a parte de Deus, ele vai fazer. A nossa parte é tomar atitude. E qual foi? Agora, bota lá em Atos 2 de novo. Volta na parte de Atos capítulo 2. Qual foi a atitude que os discípulos tiveram antes da descida do Espírito Santo? Se reuniram. Se reuniram no mesmo lugar fazendo o quê? Oração. Orando. Uma vez? Não. Não. Orando muitas vezes. Eles estavam todos esperando, juntos, reunidos. Todos os irmãos estavam reunidos. Pedindo o quê? A vinda do Consolador. Agora vamos trazer esse verso de 2000 anos e mais alguns anos atrás para os dias de hoje. O que nós, irmãos em Cristo Jesus, o que nós precisamos fazer? Orar. Orar. Parece simples, né? Não. É simples? É simples. Parece que é simples, mas nem sempre é simples. Porque no dia a dia, no corre-corre... Nem sempre é simples, ela não tá acreditando. Hã? Tô falando que nem sempre é simples, ela não tá acreditando. Eu acredito. Tem dias que a gente tá com um pouco de preguiça, tem dias que a gente tá com pressa, tem dia que as coisas vão acontecendo. Mas uma coisa eu quero dizer para você que tá aí assistindo a gente e participando junto do nosso pôr do sol, que a oração é um dos pilares que nos mantém próximos de Deus. Aí tem uma outra coisa. A descida do Espírito Santo, ela aconteceu em Pentecostes. E será que o Espírito Santo vai ficar o tempo inteiro conosco até a volta de Jesus? Não vai ficar. O Espírito Santo, ele vai retornar, mas ele vai persistir com aqueles que já oravam antes de fechar a porta da graça. Então, hoje eu estou convidando você e a nós para a gente estarmos juntos em oração, clamando pela descida do Espírito Santo. Amém. Ele prometeu que assim como na chuva serôdia, não, chuva serôdia agora, né? Eu sempre confundo esse nome. Vamos fazer que nem a gente faz, não dá. Pesquisa aqui pra mim. Temporã e serôdia. Temporã foi da época deles, né? Então, a chuva que vai descer sobre nós é a chuva do Espírito Santo, que nós temos que nos abastecer dela. Vamos clamar hoje
para que Ele venha nos abastecer, para que Ele venha nos enriquecer, para que Ele venha fazer com que o nosso coração transborde dos frutos do Espírito Santo. Amém. Assim como fala nas parábolas das bodas, que tem que ter reserva de azeite. Assim, qual outra parábola que lembra a volta de Jesus? Parábola dos talentos. Não. A parábola dos talentos. Tem várias parábolas que falam da mesma coisa. Jesus ensinava por parábolas. Então, vamos nos abastecer com a presença do Espírito Santo para que possamos reavivar a nossa fé. Amém. Ok? Vamos orar? Não. Chora. Vai? Esperando. Faz a oração e eu termino. Pode fazer a oração. É? Então tá. Então vamos fechar os nossos olhos. Eu faço um convite a todos que se mantenham todos os dias em oração. Permaneçam em oração todos os dias, até a volta de Jesus. Que à medida que os dias forem passando e os sinais forem se tornando cada vez mais intensos, nós teremos que estar firmes na fé. E somente vão estar firmes na fé aqueles que estão abastecidos da presença do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Feche os nossos olhos, fechamos os nossos olhos. Senhor, queremos te agradecer profundamente pela bênção da tua palavra. Obrigado porque o Senhor esteve conosco desde o início da criação. Obrigado porque o Senhor nos dá a fé. Obrigado porque o Senhor nos fortalece. Assim como na chuva que veio sobre os discípulos, a chuva do Espírito Santo, que o Senhor possa nos revestir, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos reavivar na nossa fé. Amém. Possamos estar prontos, firmes, bem seguros cada vez mais da tua presença. Amém. E que possamos sentir o Espírito Santo completamente em nós. Que o Senhor esteja conosco, reaviva-nos, reaviva a nossa igreja, reaviva a tua igreja, Senhor. E que possamos estar firmes, de pé, até a tua volta. Muito obrigada, Senhor, por tudo e abençoa-nos, abençoa os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada porque fizemos o nosso pôr do sol juntinhos e possamos nos manter firmes até a volta de Jesus. Oremos mais, estudemos cada vez mais a palavra de Deus e possamos dar testemunho, mesmo calado, da força do Senhor que existe dentro de nós. Muito obrigada. Amém. Como o Kalel fala, né? Tchau, fica com Deus. Até o próximo dia.